nesse momento em que a gente vive num misto de apreensão, preocupação, mas também de esperança, né, de que as coisas vão passar, essa fase vai terminar, a crise vai ser dissipada e a gente vai voltar a viver num clima de normalidade, né? Só para você ter uma ideia, eu tinha 16 eventos marcados para o mês de abril e 3 eventos marcados para a semana que vem, que é o final de março. Da semana que vem, que é a última semana de março, até o final de abril, eu tinha 19 eventos marcados fora de casa. Todos foram cancelados. Eu estou nesse momento com a minha agenda zerada em relação às minhas atividades que envolvem a presença de pessoas. Claro que como eu também atuo bastante no ambiente digital, no ambiente online, as mentorias envolvendo os aplicativos digitais, o próprio trabalho que eu faço de treinamento e desenvolvimento de líderes, né, no ambiente digital, está mantido. Mas isso dá uma noção, né, do que está acontecendo efetivamente, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, realmente é um momento bastante complicado, mas aí eu vou resgatar o que eu já comentei em outro vídeo, né? A pesquisa do Paul Stoltz sobre o quociente de adversidade. Essas crises, elas são muito dolorosas. No final das crises, os estragos são muito grandes. Mas as pesquisas do Stoltz deixou bem claro, a partir dessas crises, emergem 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo que ele chamou de alpinistas. São aqueles cuja capacidade de atravessar as crises, né, é tão grande que eles conseguem, inclusive, escalar, conseguem sair depois da crise melhores do que estavam antes dela. É um percentual pequeno, em torno de 9 a 10% de pessoas que conseguem realmente estar nesse grupo. Depois ele classificou de campistas, né, aqueles que realmente conseguem sobreviver, conseguem suportar os piores males de uma crise, de uma adversidade, atravessar e chegar no final pelo menos sobrevivendo, né? E mais ou menos 90%, um pouco mais, um pouco menos, estão nesse grupo. E chamou de desistentes o grupo de também aproximadamente 10% que infelizmente não consegue sobreviver em crises como essa e que ou quebram se for empresários ou se for algum empregado, de repente também não consegue se manter no momento em que as coisas voltam à normalidade, enfim. Então, são esses 3 grupos, né? E o que eu quero, na verdade, hoje é conversar um pouco com você, líder, porque, obviamente, que daqui para frente, o trabalho remoto vai ser muito, muito importante. Mesmo nas empresas que não tem como, vamos dizer, uma política de recursos humanos, o home office. Eu tenho vários amigos atuando nesse momento no mercado corporativo, e a maioria deles já disse que a orientação já veio para que todo mundo passe a trabalhar em home office, a não ser, eventualmente, uma pessoa aqui ou ali que não tenha como fazer isso em função da atividade que exerce, tá certo? Então, liderar em ambiente remoto é muito importante. E eu quero contribuir com você para te dar algumas dicas para que você possa, ao mesmo tempo em que você consegue preservar a saúde dos teus liderados, a sua inclusive, né, e atender, se alinhar aos interesses e orientações da companhia, que você possa também manter uma qualidade e um volume de trabalho compatível com as exigências, né? Nós não podemos nos esquecer de que a crise vai passar e a nossa liderança ela vai ser muito avaliada pelo que fizemos nesse período ou como fizemos as coisas. Então, eu já falei outras vezes que o líder é aquele que encara o momento, encara os desafios, aproveita os recursos existentes e a partir de tudo isso entrega resultados. E eu quero te ajudar a partir de algumas sugestões e algumas dicas para que você consiga fazer uma gestão remota dentro da melhor qualidade possível. Olha, a partir dessas notícias, né, de que praticamente o mundo vai estar em home office nos próximos meses, né, e o Brasil não escapa disso, eu resgatei um livro que li há algum tempo, até dei uma olhadinha naquilo que eu tinha marcado, com marca-texto e tal, que é um livro chamado Long Distance Leader. Líderes remotos ou líderes a longa distância, né, vamos dizer assim, na tradução literal, né, que é de 2 caras, né, um Eikenberry e o Turmel.
que são consultores e pesquisadores ligados justamente à liderança remota. E dei uma olhada, dei uma folheada, dei uma resgatada em algumas coisas, mas duas coisas me chamaram a atenção desse livro que eu me lembro bem. Uma afirmação que eles fazem e com a qual eu concordo, eu acho que realmente ela tem muito a ver e nós precisamos nos preparar para isso. E uma outra afirmação que eu dei uma olhada, eu costumo colocar uma interrogação com marca-texto assim do lado, e nessa eu não coloquei só uma interrogação, eu coloquei duas interrogações. Então foi realmente uma parte do texto que esse livro traz que eu sinceramente não concordo. Então vamos lá. Primeiro vamos falar daquilo que eu concordo, né? E que é uma das ideias-chave do livro. Eles dizem o seguinte, que a liderança remota ela vai crescer de forma exponencial até possivelmente predominar no mercado, porque existe realmente uma tendência natural de que as empresas venham a privilegiar o home office como uma forma de trabalho. E outra coisa, tem muitas empresas que estão hoje apostando na gestão por especialidade, não mais na gestão territorial. Então, por exemplo, eu trabalho com uma empresa multinacional, ela já fez a mudança completa, ou seja, o gestor de marketing, ele não é gestor de marketing de uma região do mundo, ele é gestor de marketing no mundo. Então ele tem liderados em dezenas de países. Por outro lado, o gestor comercial também tem a gestão sobre todos os liderados da área comercial no mundo inteiro. Então essas duas coisas, né, a questão do home office como sendo uma tendência de mercado. A gente nunca sabe se com o tempo vai prevalecer, não vai prevalecer, mas há um indicativo aí de que pelo menos para as próximas décadas ele seja testado, né? Porque inclusive é uma demanda social, né? É uma expectativa das pessoas trabalharem a partir de casa, não terem deslocamento tão difícil como ocorre nas grandes cidades, enfim. E a questão também da liderança por especialidade, não mais por território. Eu concordo, eu sei que isso pode não ser uma coisa para sempre, mas eu acredito que nos próximos anos e talvez nas próximas 2 ou 3 décadas, certamente é essa a tendência, tá? E isso faz com que nós, líderes, precisemos nos preparar cada vez mais para fazer gestão remota, porque isso vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia. Agora, o que eu não concordo? Coloquei as duas interrogações lá. Eles dizem o seguinte, que as pessoas, os liderados, eles vão trabalhar, eles vão ter o mesmo comportamento em qualquer lugar que eles estejam. Então, que o líder tem que entender que o comportamento não vai mudar pelo fato deles trabalharem em casa ou trabalharem sem a presença permanente do líder presencialmente. E aí, sinceramente, tá? Eu realmente não concordo com essa afirmação que eles colocam logo no início do livro, como sendo uma das premissas, porque assim, na minha experiência de vida, eu tive a oportunidade de acompanhar grupos com ou sem acompanhamento. E acho que você também, né? É só partir de um pressuposto, por exemplo, coloque 4 crianças numa sala sem uma coordenação e veja o comportamento delas. Depois coloque as 4 crianças com a coordenação e veja. Coloque adolescentes num ambiente sem que haja alguém com mais idade, os pais e tal. E veja o que acontece. Depois faça o contrário. E no trabalho é exatamente a mesma coisa. Eu vou até aproveitar o momento, que é um momento assim que está deixando a gente um tanto quanto preocupado e tenso, e vou colocar um vídeo para você aí, para você dar uma olhadinha no que eu penso a esse respeito, tá bom? So we will get that schedule revised and sent right out to you, sir. That sounds good. Listen, I should be back in the office on Tuesday. I'd like to see an updated P&L. Very good, sir. We're all over it. Not a problem. Take care. That was close. Yeah, that was close. I can still hear you. That was close. Yeah, that was close. FedEx, proudly bringing you the FedEx Cup. E aí, o que você achou? Claro que é uma brincadeira, né? Um pouco de descontração nesse momento tão tenso, mas realmente eu tenho convicção de que as pessoas mudam os seus comportamentos de acordo com o ambiente onde estão e de acordo com o nível de acompanhamento que elas têm. Então, realmente, o líder tem que ter essa preocupação muito clara e não partir da premissa de que tudo vai rolar da mesma forma. Não vai. As pessoas vão pensar o seguinte, né? Isso é até uma coisa que eu diria natural, é uma coisa ancestral, é uma coisa instintiva. Nós vimos de uma cultura ancestral em que nós queríamos duas coisas. Nós queríamos acumular energia, descansar
né, nos alimentar. Por quê? Porque em alguns momentos você tinha que decidir se você fugia ou se você lutava. E tanto uma coisa quanto a outra ia exigir muito da gente. Então, a nossa ancestralidade, ela nos traz uma tendência à acomodação e só se mexer nos momentos críticos. Então, é muito natural imaginar que quando as pessoas não estão trabalhando num ambiente corporativo e particularmente com um acompanhamento mais próximo da liderança, pode haver mudança de comportamento, sim. E, aliás, tende a haver mudança de comportamento. Eu trabalho em home office boa parte do meu mês, tá? E vocês não imaginam o desafio que é para mim manter o meu nível de concentração e de desempenho, porque a tendência natural, né, é a gente desviar a atenção, se distrair no caminho, parar e descansar e assim por diante, tá? Mas e aí? Eu sou líder, poxa. Agora eu estou numa situação complicada, porque o meu pessoal não está mais comigo, está trabalhando desde casa e eu preciso fazer com que as coisas caminhem. Ok, vamos conversar a esse respeito. E o primeiro passo que você precisa ter para realmente dar um passo à frente em relação a isso é ter a consciência de que a maior responsabilidade para que as pessoas que estão sob sua responsabilidade trabalhem e entreguem de forma bastante satisfatória é sua. Então, se você cair na vitimização, você começou mal. Eu converso com líderes que estão nessa situação já e de forma permanente, ou seja, que têm equipes remotas, né, tanto dentro do país como fora, e um primeiro papo, na maioria das vezes, é assim. Edson, é complicado, poxa, como é que eu posso liderar o pessoal a milhares de quilômetros de mim? Eu não consigo conversar com eles no olho. Poxa, Edson, eu não consigo estar próximo, eu não consigo acompanhar de perto. Enfim, Edson, eu não consigo liderar. Então, é um começo de papo riquíssimo, porque primeiro eu vou tentar mostrar para essas pessoas que se ele entrar nesse caminho, só existe uma possibilidade, tá? Não vai dar certo. Por quê? Porque ele já começa pensando que não vai dar certo. E acho que foi o Ford que disse certa vez, se você pensa que não vai dar certo, você está completamente correto. Então, a gente precisa trabalhar com a visão de que, ao sermos líderes, nós precisamos encarar da seguinte forma. Pode ser mais complexo, e pode ser mais difícil, e mas, se eu sou um líder, eu preciso estudar, me preparar, praticar, testar, ajustar, para poder buscar o melhor método, a melhor forma, para poder fazer uma liderança legal, carismática, inspiradora, produtiva, independentemente de onde estejam os meus liderados. Né? Dá mais trabalho? Eu não tenho dúvida, mas é possível? Totalmente possível. E para te dar um exemplo, eu trabalhei de forma remota na minha vida, eu me lembro de pelo menos 3 oportunidades. Eu trabalhei em Brasília com equipes em São Paulo, eu trabalhei no Rio de Janeiro com equipes em São Paulo também, e eu trabalhei, talvez tenha sido a experiência mais rica para mim nesse quesito, eu trabalhei em São Paulo liderando 930 pessoas distribuídas em 28 regiões remotas. Então, eu tenho convicção de que é desafiador, mas é super possível. E olha, vou falar para você uma coisa. Quando eu passei por São Paulo, nessa área em que eu fiquei por 1 ano e meio, mas fiquei 2 semestres completos, porque foi 1 ano e meio, mas um pedacinho antes, um pedacinho depois, e 2 semestres cheios, tá? Nesses 2 semestres que a gente teve cheios, ou seja, que eu comecei e terminei o semestre com esse grupo, nós atingimos os maiores níveis de entrega e produtividade da organização. A organização fazia um escalonamento, né, para saber quem estava no primeiro quartil, no segundo quartil, e nós tivemos a felicidade, nos 2 semestres cheios, estarmos no primeiro quartil, que era uma coisa rara de você conseguir estar. Por quê? Porque a gente trabalhou com algumas coisas que eu acho que podem ajudar um líder a liderar remotamente e que eu quero compartilhar com você agora. Antes de mais nada, eu quero falar quais são as premissas que eu entendo que são as mais importantes de uma liderança remota, porque elas são a base da liderança remota. A primeira é a seguinte: um líder que trabalha com equipes remotas, ele precisa entender que ele precisa ser muito mais estratégico e tático do que operacional. Pode parecer uma coisa simples, mas não é. Por quê? Porque muitos líderes ainda se envolvem demais no ambiente operacional. Eles estão acostumados no dia a dia a colocar bastante a mão na massa. E com isso, obviamente, que eles investem pouco
na questão tática e estratégica, até porque, obviamente, que o dia é um só. Então, se ele coloca lá uma boa parte do dia dele ajudando o pessoal, ajudando a pensar, ajudando a fazer, ajudando a criar a estratégia de cada um, bom, o que vai acontecer? Ele não vai lidar com a estratégia mais coletiva e nem com a tática mais coletiva. Quando você está trabalhando num ambiente remoto, você não vai ter condição de ficar tocando as pessoas, nem encostando na mesa delas e nem ajudando-as a fazer. E aí você precisa criar estratégias e táticas que dinamizem as áreas que estão sob sua responsabilidade e ou as pessoas, para que as coisas aconteçam independentemente de você. Eu diria que liderar de forma remota é talvez o nível mais top de liderança, por quê? Porque você vai mostrar que você consegue liderar mesmo sem estar presente. Então a primeira premissa é essa, eu preciso ser muito mais estratégico e tático do que operacional. A segunda premissa, que eu acho fundamental, o ambiente de confiança, que sempre é importante, tá certo? Sempre é importante. Mas quando você trabalha num ambiente com liderança remota, isso se faz ainda mais essencial. Então você precisa cultivar com os seus liderados uma relação em que a confiança esteja presente o tempo todo, né? E vamos lembrar o que o William Ury, né, que é um especialista na área de negociação e liderança, o que ele fala sobre os pilares da liderança e da confiança, tá? E vamos lembrar o que o William Ury, né, que é um cara super aclamado na área de liderança e de negociação, fala a respeito da confiança e seus pilares. Quais são os pilares da confiança? 1. A autoridade, ou seja, o domínio que eu tenho sobre a atividade que eu exerço, que é liderar. E isso nos legitima como líder. 2, a credibilidade, ou seja, eu cumpro, eu faço aquilo que eu falo. Então, se eu falo que vou eventualmente tomar alguma medida, caso alguma coisa aconteça, eu tomo. Se eu prometo que vou fazer alguma coisa, caso a gente atinja uma certa meta, eu faço. 3, a conexão, ou seja, a capacidade de aproveitar os momentos oportunos para criar uma conexão muito intensa com os nossos liderados e pares e tudo mais. E 4, as experiências vitoriosas, ou seja, quanto mais nossos liderados, nossos pares vivenciam conosco momentos vitoriosos, mais eles confiam na gente. Então, essa é uma premissa também super importante, criar um ambiente de confiança, porque no caso de uma liderança remota, isso é ainda mais importante. 3, o líder nesse caso tem que pensar que realmente comando e controle praticamente sai da sua mão. Tá? Ele não vai ter mais a condição de ficar olhando cada um, praticamente patrulhando cada um. Então, o comando e controle precisa, nesse caso, ser substituído por planejamento e execução. E vamos falar sobre isso ainda agora no nosso vídeo. E 4, né? A questão de comunicação. Tá? Num ambiente remoto, comunicação é importante o tempo todo, mas num ambiente remoto, a capacidade de se manter uma comunicação fluida e eficiente é fundamental para que as coisas aconteçam a contento. Então essas 4 premissas eu queria deixar como pano de fundo para o nosso trabalho daqui para frente. E eu quero aproveitar o nosso modelo dos 4 As, ou seja, eu já falei sobre isso em outros artigos, em outros vídeos, mas eu tenho comigo que o modelo dos 4 As é fundamental na liderança e ela vale tanto para o ambiente presencial quanto para o ambiente remoto. E eu vou aproveitar o modelo dos 4 As e vou adaptá-lo, obviamente, trazendo algumas dicas que você pode utilizar para quando você está liderando equipes no ambiente remoto, ok? Para quem ainda não conhece, né, o modelo dos 4 As, eu idealizei esse modelo, inclusive, quando eu trabalhava no mercado corporativo, quando eu liderava equipes e, ao mesmo tempo, eu trabalhava nas universidades ministrando disciplinas da área estratégica e da área de liderança. Ele é um modelo que envolve 4 etapas fundamentais da liderança e da gestão. O primeiro é o alinhar, o segundo é o apoiar, o terceiro é o acompanhar e o 4 é o avaliar. Então, vamos passar por essas 4 etapas e eu vou contando para você algumas coisas que você pode utilizar para poder fazer uma gestão remota de qualidade, tá certo? E de desempenho. Vamos lá então. Primeiro, no alinhar. O alinhamento sempre é importante em qualquer tipo de liderança, pode ser remota ou presencial, mas mais uma vez, na liderança presencial, você pode alinhar de repente agora e dar uma retocada daqui a 20 minutos com alguém na mesa, ou chamar o pessoal assim 3 minutinhos lá para poder falar alguma coisinha que você não se lembrou de falar na reunião de alinhamento, tá? Isso é possível. No ambiente remoto, isso é muito mais complicado. Então, o alinhamento se faz muito mais importante no ambiente remoto, tá certo? E como é que eu posso fazer um alinhamento bem legal para que as pessoas trabalhem realmente
vamos dizer, ambientadas no que se busca do trabalho. A primeira coisa, né, gente, é alinhar objetivos e metas. Todos têm que ter muito claro quais são os objetivos e quais são as metas a serem buscadas durante o mês, ou durante a semana, ou durante o projeto, seja qual for a fase do alinhamento. Por quê? Porque as pessoas vão estar depois trabalhando de forma autônoma. Elas precisam entender o que você espera delas, por exemplo, e o que a empresa espera dela, e o que o projeto espera delas, para que elas possam trabalhar sem o risco de falar o seguinte: eu não sabia que eu precisava fazer isso. Porque quantas vezes acontece na liderança remota de você na semana seguinte entrar em contato com o seu colaborador e perguntar: e aquela ação, conseguiu fazer? E você ouviu o seguinte: mas era para já? Eu achei que é uma ação para a gente fazer ao longo do ano. Aí você fala assim: não, eu acho que eu fui claro quando eu falei que essa ação era para essa semana. Aí ele fala assim: desculpa, chefe, mas talvez não tenha sido tão claro assim, porque eu não me recordo. E aí fica assim, fica uma coisa muito complicada, porque você fala uma coisa, ele fala outra, e quem está certo e quem está errado? No final das contas, acho que ninguém está certo, ninguém está errado. Simplesmente aconteceu um problema de alinhamento ali. Então, quando você trabalha de forma remota, é preciso fazer esse alinhamento com muita assertividade e, de preferência, depois você mandar um resumo com tudo isso para todo mundo por escrito. Porque assim fica muito claro que se alguém depois disser que não viu, aí a responsabilidade é de quem não pegou essa documentação e deu uma olhada. E aquelas perguntas que se faz no alinhamento de maneira geral, né? E aí, entendeu? Todo mundo entendeu? Fulano, o que você entendeu? Papá, tal, ciclano, o que você entendeu? Isso é mais importante ainda nas conversas de alinhamento, às vezes é um call, né, um telefone, tudo mais, quando você faz isso de maneira remota, tá? Então, quais são os objetivos e as metas? Não só aqueles que estão, eventualmente, no quadro de metas, que aí todo mundo abre de manhã lá e tá vendo. É importante isso, mas além disso, outras metas que não fazem parte desse quadro de metas. Eventualmente, você está caminhando com os números que você precisa buscar, mas com algumas ações também que vão, inclusive, ajudar no mês seguinte e tal. Tudo isso tem que ser extremamente alinhado, inclusive com relação a quem, como, quanto. Então, quem é que vai fazer cada coisa, quanto vai fazer dessas coisas, como vai fazer dessas coisas, isso tem que ficar muito claro, porque senão, amanhã ou depois, isso pode não acontecer. E aí vai ficar aquela questão do mal entendido, que é terrível na liderança. O que mais que eu tenho que alinhar com as pessoas quando estão numa situação remota? Eu tenho que alinhar, por exemplo, quando é que eu quero entrar no jogo. Porque, por exemplo, as pessoas estão lá, no meu caso, cada um estava numa região do país e tal. E aí, às vezes o cara estava lá com uma dificuldade qualquer e ele ficava, às vezes, tentando, derrapando, já não estava conseguindo tal. E não falava comigo. E aí, na última hora, quando o barquinho estava chegando já na beira da cachoeira, para cair na cachoeira, ele me ligava, falava assim: Edson, estou desesperado. Aí eu falava: Cristo, como é que eu vou te ajudar agora? Eu não sou mágico, né? Eu sou um gestor, não sou mágico. Então, é muito importante também alinhar isso. Até que hora que você segue e em que momento que você me liga, que você me procura. Isso é super importante. O que mais eu tenho que alinhar? Como é que vamos trabalhar? Qual o plano de trabalho? Qual é a estratégia? Qual é a nossa tática? E aqui entra muito o líder tático. Então, por exemplo, eu investia boa parte do meu tempo a criar ações de dinamização do trabalho, campanhas, para que o pessoal pudesse correr, competir entre si. Depois a gente reconhecia e tal. Então, além do manual, né, de como você trabalha e tudo mais, eu colocava muita coisa diferente no meio desse caminho. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu estava na área comercial na época, eu criei um programa chamado Originação. Então, a nós da superintendência, era muito importante fazer negócios, mas era importante também iniciar negócios. Então, a gente tinha um programa em que a gente avaliava os contatos, as visitas, as reuniões, as negociações que estavam em andamento. Edson, mas aí o cara pode botar qualquer coisa lá e querer te enganar. Bom, aí primeiro vem aquela questão do ambiente de confiança, que é super importante, mas mais do que isso, eu criava alguns indicadores que inibiam esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a gente tinha 2 indicadores pelo menos. Um deles que eu me lembro era a quantidade de visitas, reuniões, negociações, cotações e tal. A outra era o índice de eficiência e eficácia, ou seja, o quanto de negócio surgiu dessa quantidade de contatos aqui.
Pô, então se o cara de repente criasse do nada um monte de visitas, negociações e cotações aqui, ele ia tomar pau, ele ia perder no índice de sucesso. Porque como ele estava fazendo menos negócio aqui em relação a essas visitas, quando eu fizesse essa comparação, ele ia ganhar de um lado e perder do outro. Então você tem que ser tático e estratégico, você tem que pensar nessas coisas. Poxa, eu vou fazer isso aí, mas o que pode ter de risco aí? Ah, o cara pode começar a botar um monte de visita ali que ele não fez e tal. Ok, eu coloco um índice aqui que vai ser super valorizado e que se ele fizer isso aqui, mas não entregar resultado, não vai resolver nada. Então essas 3 coisas são super importantes no alinhamento, né? Objetivos e metas, até onde você começa a entrar no processo e principalmente o plano de trabalho. Como é que a gente vai trabalhar? Que tipo de ação a gente vai desenvolver e tudo mais. Bom, na área de apoio, na etapa de apoio, eu sempre digo o seguinte, poxa, se o liderado que está pertinho da gente precisa do nosso apoio, porque às vezes ele vai ter dificuldade aqui ou ali e tal, imagine alguém que está longe, gente. Alguém que está longe se sente muito mais sozinho, muito mais solitário. Então, o apoio começa primeiro, né, naquela afirmação que você sempre vai fazer e reforçar e vai atuar como tal, obviamente, até para manter a credibilidade, que é um dos pilares da confiança, que em qualquer circunstância você está junto. Em qualquer circunstância. E mesmo quando de repente alguém te procurar sem ter feito a parte dele, sem ter ido até onde ele poderia ir e tal, no primeiro momento você vai ajudá-lo, você deve ir com ele, resolver. Depois, no momento de um feedback, você pode falar para ele, olha, depois deixa eu te dar um toque, eu percebo o seguinte, que muitas vezes você me procura precipitadamente, eu acho que você tem capacidade, você tem senioridade para você ir além. Tal dia aconteceu isso, tal dia aconteceu isso. Então, eu acho que você tem medo de trabalhar sozinho e errar tal. Fica tranquilo, cara. Vai até onde você puder. De repente, se você cometer algum erro, cara, erros honestos são sempre bem-vindos, nós estamos juntos. Aí você vai, obviamente, tentando fazer com que ele vá até o máximo dele, tá? Mas apoiar sempre, estar por perto, mesmo estando longe, é estar perto sempre, ó. Me liga que eu tô com você, tá? Por exemplo. Outra coisa, você precisa dar ferramentas para eles, porque eles talvez não tenham a mesma capacidade tática e estratégica que você tem. Então, por exemplo, quando eu criei essa questão do programa Originação, era uma forma de apoiá-los. Por quê? Porque se eles tinham essa necessidade de fazer contato, de fazer as visitas, eles se empenhavam, mesmo estando sozinhos lá, eles iam correr atrás, iam marcar as visitas. Se eles não tivessem esse programa para poder apoiá-los, muitas vezes eles iam ficar na agência, ficar parado, ficar fazendo uma coisa interna. Então, esse programa era também uma fonte de apoio para eles. As campanhas que eu fazia, em que a gente fazia, inclusive, comparativos de performance, premiava tal, também era o apoio que eu dava para eles. Por exemplo, se você tem um pessoal que não está muito acostumado a trabalhar em home office e vai começar a trabalhar agora, as reuniões de alinhamento, porque você vai fazendo reuniões de realinhamento, obviamente, no caminho. Se o cara saía de casa às 8 horas da manhã para chegar às 9 no trabalho, faça as reuniões de alinhamento às 8h30 da manhã. Você está ajudando ele. Está tirando ele da cama, literalmente tirando da cama. Pô, mas na crueldade? Não é crueldade, gente. Se um cara trabalhar em home office e não mantiver a rotina que ele mantinha quando ele estava trabalhando de maneira presencial, ele não vai produzir. Então faça a reunião de alinhamento por telefone e tal, 8h30 da manhã. No mínimo, você tirou ele da cama. Se ele vai voltar ou não, você não vai conseguir ver. Mas eu diria para você que a grande maioria das pessoas, depois que sai da cama, vai tocar o dia, porque não consegue voltar e dormir mais. Isso é um apoio, poxa. Então, apoio não é só aquela coisa de ajudar quando o cara está com dificuldade. Apoio é você preparar formas para que ele tenha como ferramentas, para que ele tenha como dinamizar o dia dele como se estivesse trabalhando no presencial, ou até melhor, até porque ele não vai ter o deslocamento e tudo mais. Uma outra coisa que eu sempre trabalhei, um pipeline de ações. Então, por exemplo, eu fazia com que, até o final da semana, dessa semana, por exemplo, eles trabalhassem um pipeline de reuniões, negócios para a semana seguinte. Então o cara vai ter lá uma lista na semana seguinte que ele vai ter que cumprir. E ao ter uma lista, ele vai se sentir mais comprometido em ticar essa lista aí. Então eu criava lá um formulário, a gente recebia tudo isso, a gente às vezes olhava com um pouco mais de carinho, de cuidado, às vezes olhava meio por amostragem, mas a gente recebia esse pipeline, mas era uma forma de novo de dinamizar, de fazer com que eles não se esquecessem do que é mais importante. No caso deles, o mais importante era fazer reuniões, fazer visitas, fazer propostas. Então, eu não deixava com que eles caíssem na armadilha de esmorecer.
Então, apoio é tudo aquilo que você pode estruturar para que você possa fazer com que eles trabalhem e entreguem a melhor performance possível. Então, seja, de repente, relatórios, ferramentas. Uma coisa que eu fazia também, que no meu caso eu tinha 930 pessoas. Toda a informação que eles precisavam e que eu conseguia fazer na superintendência de forma tecnológica, passar um robô, varrer o nosso sistema, nossos arquivos, organizar as informações, entregar prontinho, eu fazia também. Porque eu falava assim, poxa, você não vai perder tempo com isso. Invista teu tempo no que você precisa investir. Eu estou te entregando as informações. Então, tudo isso é super importante. Na etapa de acompanhamento, veja, você está longe. E acompanhar alguém longe é tão ou mais importante do que acompanhar alguém próximo. Poxa, Edson, mas vem cá. Se eu não consigo olhar o que ele está fazendo, como é que eu vou acompanhar? Pô, mais uma vez, tem que ser protagonista. Você tem que pensar assim, já que eu não estou na mesa do lado, e não consigo olhar o que está acontecendo, eu preciso criar canais, instrumentos para poder acompanhar. Então, por exemplo, relatórios. É fundamental você criar relatórios que façam com que eles te mandem, te encaminhem o que está acontecendo. Gente, às vezes você vai escutar reclamação, porque é normal você falar assim, eu vou ter que preencher esse negócio aí, pô. Meu trabalho não é esse. Cuidado para não cair nesse conto. Porque o que eles querem, na verdade, é não ter primeiro que ficar preenchendo, que dá trabalho, mas no fundo também ninguém gosta de ser muito bem acompanhado. Então, você tem que ter relatórios. Quais relatórios? Você vai pensar. O que é importante? Quais são, vamos dizer, os KPIs? Quais são as metas-chave? O que eu preciso acompanhar de muito perto? É aquela história de sempre, pessoal. Nunca mais do que 5 coisas para acompanhar. Senão você mata o pessoal lá e você também não tem condição de acompanhar aqui. Mas é escolher até 5 KPIs, até 5 indicadores-chave. E você, se você não tiver relatórios que saem do sistema pronto para você, se tiver melhor ainda, mas se não tiver, eles preenchem. Eu me lembro bem quando eu montei esse programa Originação, nós não sabíamos o que estava acontecendo nas unidades, tá certo? Então foi muito comum o pessoal falar assim, meu Deus, o meu gerente lá de relacionamento, ele vai ter que ficar preenchendo um monte de coisa no final do dia. Aí eu falava assim, vamos lá, conversa comigo e vamos ver. Quantas propostas ele consegue fazer por dia? No nosso caso, eram empresas de médio e grande porte, né? De quantas propostas você está falando? Veja bem, mas vai fazer umas 3 propostas por dia e tal. Ok, eu estou falando dele preencher 3 linhas da planilha, colocando qual era o produto, qual foi a proposta, qual foi a condição, se fechou ou não fechou. Só isso. 3 linhas. Você acha complicado ele preencher? Quanto tempo ele vai gastar para preencher isso? 7 minutos, 6 minutos? Então você vai quebrando essas, vamos dizer, objeções. Porque na unidade, às vezes, você tinha 25, 30 cotações. Mas se cada gerente fazia 3 dele, era só preencher 3 linhas e tá tudo certo. Porque você precisa, senão você bota lá uma estratégia para dinamizar o pessoal. E não tem como acompanhar, bal. Então o acompanhamento, ele tem que ser feito primeiro através de relatórios e envolvendo os principais KPIs, os indicadores-chave, tá? E aí, se você puder capturar isso aí de forma automática, melhor. Se você não conseguir, prepare o relatório mais simples, mais fácil, né, para que eles não percam muito tempo, mas faça. Eles precisam te pautar, eles precisam te informar o que está acontecendo. Segundo, faça, sempre que possível, teleconferências. Nas épocas que são mais desafiadoras, faça teleconferências diárias. E você, mas Edson, o pessoal vai ficar em reunião todo dia. Depende de quanto tempo você demora para fazer uma teleconferência. Eu fazia assim, para você ter uma ideia, tá? No começo dos períodos, eu fazia conferências semanais com eles. Ali a gente abordava o que era mais importante, tal, realinhava algumas coisas, tal, fazia alguns reconhecimentos quando era o caso, enfim. Sempre quando eu tinha que conversar sobre alguma crítica, eu fazia, obviamente, pessoalmente e individualmente, né? Mas quando era uma coisa de elogio, tal, eu fazia na galera toda. Agora, quando ia chegando, por exemplo, o final do período e as coisas se acumulando, às vezes eu fazia diariamente. Quanto tempo demorava? 15 minutos. Era um batidão ali de colocar a visão nossa, os resultados até ali e tal, perguntar se tinha alguma coisa em que eu não estava sabendo e eu pudesse eventualmente contribuir e chamar o pessoal para correr, né? Para trabalhar, para poder ir para cima. Então, faça acompanhamentos os mais frequentes possíveis. Então, os relatórios são bons porque já
trazem para você uma série de informações que não precisa perguntar numa teleconferência. Mas a teleconferência é aquele momento para poder dar uma realinhada, uma reenergizada, reconhecer eventualmente alguma coisa que é muito, muito específica, pontual e crítica. Alguém vai colocar nessa conferência e você tem condição, se não na própria conferência, fala assim, ok, me dá o dia de hoje, eu vou conversar com as demais áreas, na nossa conferência de amanhã eu trago para vocês um encaminhamento. Beleza, você fica com a tua incumbência, com a tua missão, corre atrás, junto com o teu pessoal, se for o caso, durante o dia. No dia seguinte você já passa, ó, dentro do que foi colocado, a situação do que eu vi também e tal, vamos caminhar para cá, para lá, para cá, e assim vai. Então faça, não se esqueça de que se você está longe deles presencialmente, fisicamente, você precisa acelerar e tornar mais frequente os contatos pelas formas que você tem. Pode ser eventualmente o telefone, que eu acho melhor do que o e-mail, mas o e-mail também pode ser utilizado. E como é que você faz tudo isso? Você tem que criar ferramentas. Eu tinha, por exemplo, quando eu estava trabalhando nessa área com 930 pessoas, eu criei um jornalzinho chamado Palavra do Superintendente, onde semanalmente eu pegava aqueles assuntos que eu via que estavam um pouco mais, sabe, fervilhando na rede, um pouco mais assim, emergindo como uma coisa, ou às vezes uma preocupação, ou uma oportunidade, e aí eu pegava esses 2 ou 3 temas ali e montava em uma página, eu fazia questão de não ultrapassar uma página e colocava o meu ponto de vista, a minha sugestão e tal, e mandava para os 930 funcionários, então não era só para os líderes de unidades, eu mandava para todo mundo. Tá? Eu percebo que aquilo era muito elogiado. Eu já encontrei funcionários, depois de muito tempo, que falou, eu tenho todos os exemplares do Palavra do Superintendente e eu releio de vez em quando. No quarto pilar, né, na quarta etapa, que é a avaliação. Então, a avaliação também, você precisa fazer uma avaliação permanente, né, do processo. Aí, nesse caso, obviamente que muitas conversas vão ser individuais, pode ser por telefone, não tem problema nenhum. Né? Hoje em dia tem até a condição de fazer por vídeo, mas eu nunca fiz. E esse negócio de falar assim, o olho no olho é fundamental, eu digo que o olho no olho é legal, é melhor para quem pode. Tá? Mas, sinceramente, eu nunca vi que um papo perdesse da qualidade só por conta de ser por telefone. Depende muito de como você conversa, de como é que você traz os argumentos, de como é que você traz os dados, para poder conversar com riqueza de detalhes. Mas, sabe, o fato de você não estar frente a frente, né, não vai comprometer. Pode perder um pouco do brilho? Pode, até acho que perde, mas não vai comprometer. E aí você vai avaliando, né? Você está com os relatórios dos KPIs, você está com as informações que estão te passando fora desse relatório, você está com as conversas diárias que você faz ali nos 15 minutinhos e vai sentindo a galera. E você está com os números. E aí você vai, obviamente, ligando, avaliando para poder reconhecer, para poder parabenizar, para poder também chamar atenção para algum ponto que precisa ser revisto, reavaliado e assim por diante. Então a avaliação também é um ponto que, mais uma vez, quando você está pertinho, você faz a avaliação assim, ó, você passa pela pessoa e fala assim, cuidado com tal coisa, hein? E já está dando um toque para ela. Quando você está longe, se você não se dispuser a anotar tudo que você precisa conversar e ligar uma vez por semana tal e conversar, você não vai se lembrar. Então esse é um outro ponto importante. Na avaliação, tudo que você perceber que pode ser importante na conversa, tenha com você um formulário onde você coloca as pessoas, se você está liderando só pessoas remotas, ou você coloca as áreas, né, onde você está liderando, e lembrou de alguma coisinha, você está tomando um café, lembrou, falou, putz, aquele cara lá, eu preciso falar com ele tal coisa. Não precisa ligar na hora para ele toda hora, senão você vai deixar o cara no trabalho, tá certo? Mas você vai lá e coloca na tua planilhinha lá, de Excel, coloca aquilo lá tal, e quando você vai falar com ele, se não for nada urgente, você vai falar sobre 3, 4, 5 coisas de uma vez só. Beleza, perfeito. Agora, se for alguma coisa realmente urgente, que pode mudar o dia dele amanhã, dá uma ligada pro cara, papo reto, papo bacana, com empatia, com cortesia, e por aí vai. E se você também alternar bastante os momentos de dar um feedback pro cara melhorar alguma coisa, com os momentos de dar um feedback para elogiar, isso vira um papo de trabalho. É um papo de, vamos dizer, de profissionais, fica muito legal. Então é isso, gente. Então, eu diria assim, resumindo para você, eu diria o seguinte, liderar remotamente é mais complexo do que liderar presencialmente. Sim, é verdade.
Mas se você souber fazer um alinhamento muito qualificado, onde as metas, objetivos estejam muito bem desenhadas, muito bem compartilhadas, muito bem entendidas, inclusive por escrito se for o caso, tá certo? Aonde você possa alinhar também os limites, né? Até onde o cara pode ir sozinho, em que momento que você entra, em que momento que ele te liga e fala, ó, a luz agora está no roxo já, tá certo? Aonde você possa alinhar como é que vai se trabalhar, quais serão as campanhas, quais serão, vamos dizer, as atividades e tudo mais. Beleza, depois o apoio, né? O apoio de toda forma. Tá junto quando o cara te ligar, precisar de você, criar realmente ferramentas para que ele também possa fazer a gestão dele, criar campanhas e projetos que possa dinamizar e manter o pessoal no pique o tempo todo, né? Depois o acompanhamento, né? Sempre, né? Quanto mais frequente for, melhor, através de relatório, através de teleconferências e eventualmente aquele papo pessoal, ainda que por telefone, tá certo? E a avaliação que vai envolver sempre os reconhecimentos, os prêmios, mas também eventualmente os realinhamentos, os feedbacks e assim por diante. Eu tenho convicção de que se você fizer dessa forma, as coisas vão dar certo, estando perto ou estando longe do teu pessoal. E uma coisa que você, principalmente você, que está hoje, estava até ontem trabalhando com o pessoal do seu lado e agora vai trabalhar com o pessoal longe de você, só não caia na armadilha de querer continuar fazendo o que você fazia antes, tá? Porque dificilmente você vai conseguir e você vai tropeçar e as coisas não vão acontecer. Lembra, os 4 As continuam exatamente os mesmos. Alinhar, apoiar, acompanhar, avaliar. O que muda é a forma como você vai fazer isso. E lembra, nesse momento, o teu papel é ser muito mais estratégico e tático e muito menos operacional. E aí, o que você acha? Acha que isso vai ajudar no seu dia a dia nesse momento de crise? Quem sabe até depois que a gente atravessar essa crise aí, muito do que eu falei aqui você incorpore também no dia a dia, porque por que não também, né? Fazer com que as pessoas trabalhem com mais autonomia e você com mais tranquilidade para poder fazer outras coisas no teu dia a dia. Legal então, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o nosso próximo papo. Tchau, tchau.